só pra ouvir como é que... Fala o se eu quiser. Pedrinho, aqui eu obedeço o que você quiser, meu irmão. O que você falar pra mim. Nossa, já não vai dar pra ficar assim, que já tá dando câimbra no meu pé. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Mais um dia aqui de personagens e histórias bíblicas pra vocês. Hoje eu quero trazer um cara muito controverso pra vocês, viu? Gostaram da minha canetinha? Essa aqui é a canetinha que eu uso. E quando eu preparo uma coisa pra vocês que eu leio aqui na Bíblia, eu fico grifando. Isso é uma coisa que vocês podiam pensar aí, vocês que desenvolvem caneta aqui, ó, Bic ou outras marcas. Vocês têm que desenvolver uma caneta que quando a gente grifa a Bíblia, não sai atrás, né? Porque eu grifo a Bíblia de um lado e a Bíblia automaticamente grifa atrás. Mas vamos lá. Hoje eu vou contar pra vocês de Arão. Ah, seu Fred, quem foi Arão? Eu não vou mais falar seu Fred pra essa galera que é jovem, não vai me chamar de seu Fred. Fred normal. Aí se ela já veio, vai chamar de seu Fred. Aí que eu sou o tiozão mesmo, né? Você reparou, Pedrinho, que eu tô com as mechas, ficando com as mechas brancas aqui do lado? Vamos lá. Arão. Esse cara é muito controverso. Mas uma das coisas mais importantes que eu tenho lido e estudado é sobre as promessas que Deus faz, né? E como as palavras de Deus não voltam atrás. E às vezes, as pessoas que recebem essas promessas nem sempre conseguem seguir no exato caminho de Deus o tempo todo. Elas cometem pequenos erros, porque são seres humanos. Então eu vou contar aqui para vocês a história de Arão. O que eu mais gosto de Arão é porque ele é um comunicador. Ele é um grande homem da comunicação. Arão, irmão de Moisés. Aí Moisés, vocês sabem, né? Eu não preciso fazer um vídeo de Moisés, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de Moisés, comenta aí, faz um vídeo de Moisés. Mas Moisés é brincadeira, porque Moisés é um ícone, um ser humano extra, mais do que escolhido. Mas, voltar aqui para Arão. Irmão de Moisés. Quando ele recebe a primeira profecia, recebe além de profecia, é uma invocação, né? Ele tem que ir lá e ele vai libertar todo o povo hebreu do Egito, né? Ele vai atravessar o deserto, sabe tudo isso. Aí Moisés, ele tinha um probleminha. Quantos caras você não conheceu no teu colégio, na tua faculdade, que era bom pra caramba, que era inteligente pra caramba, que sabia muita coisa, mas às vezes não desenrolava pra falar, sabe? Pra trocar uma ideia, um negócio ali, precisa conversar com uma menina, precisa conversar com os caras, não desenrolava. Assim era Moisés. Dizem até já, as más línguas dizem que Moisés inclusive era gago, mas o Arão não. A primeira pergunta que eu te faço, porque aqui é uma troca, é um baile entre nós, aqui a gente tá um tango. Às vezes o meu pé vai pra frente, às vezes o teu que vai pra frente. Primeira coisa, por que será que Deus não escolheu Arão no lugar de Moisés? Por quê? Porque Arão foi o grande interlocutor da comunicação de Moisés por muitos anos. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros momentos em que Moisés vai falar com o faraó, com o rei do Egito, é Arão que tem que falar. Aí Moisés escuta de Deus, é um telefone, deve ser um telefone, isso aí devia ser, gente, uma loucura naquela época. Às vezes fica imaginando, o telefone sem fio que é isso. Deus fala com Moisés, Deus sopra no ouvido de Moisés. Imagina Deus manda um zap pra Moisés. Não, isso aqui, não, o Pedrinho tá maravilhoso. Vocês querem um dia que o Pedrinho fique aqui do meu lado? Não, não inventa não. Pra ver? Ele agora falou assim, imagina Deus mandando um zap. Cara, não fala zap, cara. Ô Pedrinho, é deselegantérrimo falar zap. Que só dava ordem pra Arão porque tinha, ou era tímido, ou não tinha a exata certeza do que falar, não tinha a exata ideia de como interpretar as palavras de Deus. Arão era o grande interlocutor desse negócio. Mas, imagine então que Arão foi o interlocutor de Moisés com o faraó, né, durante as 10 pragas do Egito. Depois, Arão ainda é o interlocutor de Moisés para com o povo. O grande líder dos hebreus não se pronunciava em público com os hebreus da maneira com que a gente imagina, né? Então você imagina, eu gosto que vocês façam um paralelo sempre das histórias, né? Imagina hoje, você tem um presidente que não fala, um presidente de um país, ele não fala, ele tem que pedir para alguém e esse alguém vai a público. Como é que é exercitar a vaidade desse alguém para que ele não queira ser o presidente? Porque quem é o presidente legítimo, escolhido, no caso o presidente pelo povo, é esse homem que não, é essa pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, é essa pessoa que não vai a público. Então, olha que maluco isso. Mas ele certamente exercia muito bem essa humildade, né? E também administrava muito bem a vaidade. Mas
tem um fato épico, porque até agora tá tudo bem, né? O Arão é bacana, legalzão e tal, vai lá, desenrola, fala, troca uma ideia com o faraó, pá, escuta aqui o ouvido do Moisés, o ouvido do outro, interpreta. Deus pediu isso, pá, fala pro faraó. Eu acho que, eu fico imaginando, sabe o que eu penso? O faraó devia ficar confuso. Quem que manda nessa bagaça aí que vocês estão falando? Quem que é que manda aí? É Moisés? É você? É esse Deus aí que vocês falam? Porque o faraó não tinha essa crença no mesmo Deus de Moisés, né? Portanto, no mesmo Deus de Arão. Às vezes eu posso errar de falar Abraão, mas não é Abraão, esse é Arão. Abraão é para outro dia. E aí, eu fico aqui me perguntando, cara, como é que... Será que também não tem uma falta de entendimento por parte do próprio faraó, que é... Cara, o cara que vem aqui não é o cara que recebe, ele fica... né? Vocês imaginam, aquilo era uma negociação comercial histórica acontecendo. Tiveram várias negociações épicas, né? Sobre guerras, sobre negócios, tiveram vários acordos que o mundo viu acontecer ao longo da sua história. Imagina o nível desta negociação que acontecia, né? Entre um líder dos hebreus e um escolhido por Deus para com o maior exército que existia na época, que era o Egito. Então, imagina uma negociação dessa aqui, na verdade, você tem o faraó aqui, não que eu creia nisso, mas imagina, o faraó era um deus personificado para os egípcios. E aí você tem um cara que era escolhido por Deus, mas esse cara escolhido por Deus não desenrolava. Então esse cara foi um pivô. O Arão era um pivô. Se fosse mau caráter, podia trocar uma ideia, podia negociar uma bacia de ouro lá, uma bandejinha de prata, mas ele estava firme no propósito. Mas aí que tá, vou contar pra vocês uma... É cagada que fala, né? É cagada, fez uma cagada. Pode falar? Ele fez uma mega cagada. Essa é a palavra aqui do nosso auditório maravilhoso, épico. Ó, e muito entendido a palavra. Ó, o que acontece? Não. Tem uma hora que Moisés, já no deserto, né, ele vai subir o monte e ele vai ficar ali um tempo, sem comer, sem beber, sem nada. Enquanto ele tá lá orando, tem uma mágica acontecendo, tem uma loucura acontecendo lá embaixo. Que todo o povo, uns acham que Moisés já morreu, outros acham que Moisés foi embora, outros acham que Moisés desistiu, outros acham que Moisés já pegou já pegou uma mountain bike e já chegou logo rapidinho lá na Terra Prometida, largou todo mundo para trás, que o povo demorava para andar pra caramba. Mas, enquanto Moisés estava ausente, Arão liderou aquele povo naquele momento. E ele não vinha. Eu fico me perguntando, pô, Arão, tu ouviu cada coisa que Moisés te contou, que Deus falou pra ele? Como que fé é essa que tu tinha, ô Arão? Que fé é essa que em 3 dias tu já desistiu da parada toda? E aí, com a voluptuosidade, com a loucura, com a angústia daquele povo, né? Arão derrete lá ouro, prata, ele vai pegar as posses que algumas pessoas têm ali, colares, joias e tal, e ele constrói o tal do bezerro de ouro, que é famoso na Bíblia, aqui no como é que chama o texto aqui, Pedro? Não no comentário, na descrição do vídeo tem aqui o versículo para vocês verem, que ele constrói um bezerro de ouro, e as pessoas passam a idolatrar esse bezerro de ouro no lugar de Deus. Aquilo... Tu já viu teu pai brabo? Ó, tu imagina Deus brabo. Se Deus de bom humor já fez logo tudo em 6 dias, no último descansou, você imagina ele ficou pistola. Quando Moisés desce do monte, meu irmão, eu não sei como é que... a Bíblia não fala que deu uma treta de mão, eu acho que tinha que sair na mão, eu acho que Moisés saiu na mão com o irmão. Mas, deixa claro, agora, a grande pergunta, a minha dúvida é, um cara que escutou tantas coisas, tantas profecias se cumprindo, quer dizer, imagina o cara que ouviu de Moisés que as 10 pragas iam acontecer, que Deus ia mandar, que Deus ia fazer, que isso ia acontecer em tal dia, em tal hora, em tal momento. Porque a conexão era um cara que vivia com um homem muito abençoado, muito escolhido, que era Moisés. Ele em 3 dias perder a fé, né? Tava indo bem até agora e já deu uma bagaceira. Mas aí você me fala assim, então ele foi um grande castigado. É aí que eu falo pra vocês que vocês têm que entender. Não tem que entender. A gente quer entender uma coisa que não dá pra entender. Eu acho que quando você tenta entender todos os meandros, não dá. Deus não tem a mesma cabeça que o ser humano, né? Deus não tem o mesmo sentimento
sobre nós que nós temos uns pelos outros. É completamente diferente a relação de Deus conosco. Eu posso falar isso para vocês porque eu cada dia mais tenho entendido a minha relação com Deus e ela é muito mais profunda, né? Então, Arão não é punido por isso. Vários outros personagens da Bíblia foram punidos por coisas, mas a gente tem história de vários outros que fizeram cagadas homéricas, ou como diria aqui nossa célebre plateia, mega cagadas. Davi fez mega cagadas, Salomão fez mega cagadas, Arão fez uma monstra cagada, mas não foi, porque inclusive Arão, ele ainda vai, em dado momento, ele tem vários embates ali com Moisés depois, né? Porque imagino eu que esse exercício da humildade e da não vaidade também pode ter pego para ele, né? Mas ele se torna um grande sacerdote, ele se torna um líder de pregadores, ele se torna um líder de evangelistas, ele se torna um líder muito importante ao seu tempo. Pra vocês terem uma ideia, Arão vai morrer com 123 anos. Se é pra castigar, meu irmão, não precisa esperar tanto tempo, né, Pedrinho? 123, os caras viviam muito nessa época também, hein, meu? Você que eu tava vendo isso? Os caras viviam muito nessa época, né? Pô, 123 anos, meu. Porque os reis mesmo vivem pouco. Já repararam que os reis daquela época viviam tudo pouco. 4 anos de reinado, 15 anos de reinado, já tá tudo morto. Mas os caras que eram... Não, mas é que os caras estavam aqui, né, irmão? No pique do Matrix aqui, ó, conectado lá em cima. Eu sei também que você gostava, né? De bagunçar. Aí o Pedrinho tem essa coisa. O que tem a ver o rei querer bagunçar e o outro não? Isso eu tô falando, é divina a parada, irmão. Não tem nada a ver com bagunça. Não, mas aí o cara quer bagunçar e vai causar raiva. Não é bagunça não, os reis queriam ir pra guerra, meu irmão. Então, aí... E ficava doente, leproso, lenhado. Aí quer mexer com quem tá quieto, é a mesma coisa mesmo. Não vai mexer com quem tá quieto. Então, aí, o cara tava vivendo, tinha feito 15 filhos igual o outro lá fez. Que outro que fez? Não sei, que vivia 170 anos lá. Abraão fez. Abraão fez muito. Fez muito. Abraão gostava. Mas você vê que engraçado, Abraão fez muito filho, mas ninguém fala dos outros filhos, né? Fala só dos dois. O que nasceu do erro e o que nasceu do certo. O resto ninguém esqueceu. Mas o resto já ficou tranquilo. Ficaram de boa. Exato. Com a herança quente. Herdeiro, né? Isso, exatamente. Bom, deixa eu voltar pro Arão aqui. Então, imagina isso, cara. O cara foi morrer com 123 anos como um grande sacerdote. Por que eu quero dizer isso pra vocês? Ele errou e não foi punido? Aí você pode pensar, pô, eu nem tô errando e não tô tendo as mesmas bênçãos, as mesmas glórias. Gente, esse cara viveu sob uma entrega de Deus. E óbvio que se Deus tivesse escolhido Arão e não Moisés, seria Arão e Deus. Mas possivelmente Deus escolheu esse conjunto. Deus entendia a importância de Moisés ao ouvir e ao compreender e entendeu a importância de Arão como interlocutor daquela comunicação. É como, você já viu um negócio? Tem um cara muito bom para fazer, tem outro cara muito bom para vender. É assim, nem sempre o cara que é muito bom para fazer também é muito bom para vender. Então, vamos fazer essa interpretação de como é que é isso na vida, de qual que é o teu papel na história. Será que eu sou o papel do cara que escuto mais, do cara que executo mais, do cara que vendo mais, do cara que fala o melhor, para você explorar realmente o teu potencial? Sabe? Entenda, vai olhando isso. Por isso que eu falo pra vocês, isso aqui é deixa eu botar a cabeça pra baixo, não. Isso aqui é um baita manual pra você entender. Todas as minhas reflexões bíblicas, eu coloco muito no lugar. Quem eu sou nessa história? Quem eu seria se eu tivesse vivido nessa história? O que eu falaria se eu tivesse vivido naquele momento? Como é que eu pensaria? Uma coisa importante, esquece um pouco o mundo que você vive hoje e tenta entender o que estava acontecendo naquela época. Muito menos gente no mundo, muito menos comunicação, tudo demorava, gente, tudo demorava. Os caras foram para ficar 40 dias, eles ficaram 40 anos. E aí eu vou falar para vocês. Tem o final pra gente arrematar isso aqui. Então ele não foi punido? Então ele não recebeu nenhuma pena sobre isso? Ele participou da grande pena, a maior das penas talvez, que Deus já impôs. Não só a ele, mas a toda uma geração. Que foi a geração que sai do Egito, que é liberta do Egito e não consegue conhecer a Terra Prometida. Vive por anos no deserto e não tem acesso àquilo tudo que foi lhes prometido. Porque Moisés promete em nome de Deus, Arão comunica em nome de Moisés, mas isso não chega a acontecer.
Por quê? Eu imagino que tem vários motivos, mas um dos grandes é esse processo de idolatria, essa pouca fé que as pessoas têm, a essa facilidade que eles tiveram e nós temos também a atribuir coisas ou a nós mesmos ou à natureza e não a Deus. Né? Então, eu tenho certeza que muitos hebreus não entenderam as pragas do Egito como uma coisa vinda de Deus, e sim como uma coisa que aconteceu, que os beneficiou, mas poderia não ter beneficiado. Né? Quando eles estão ali e sai água da pedra, todos eles entenderam o poder de Deus naquele momento? Porque se tivesse entendido o poder daquele momento, não precisava ter feito um carneiro de ouro para idolatrar depois. Eles saberiam que, se saiu água de uma pedra com coroa, batendo o cajado e saindo água, pode deixar o cara 10 dias lá em cima, 2 meses lá em cima. Deus não vai abandonar a gente aqui. Então, essa pouca fé, que inclusive o próprio Moisés, em vários momentos, né? Se você lê Êxodo, isso aqui é tudo de Êxodo. Eu não falei ainda, mas está em Êxodo. Mas os versículos estão aqui embaixo. Que o Pedrinho vai pôr hoje. Hoje ele vai pôr. Hoje eu tenho fé, em nome de Jesus, que o Pedrinho vai colocar esses versículos todos aqui. Mas o que é importante? Nós temos pouca fé. De maneira geral, a gente tem pouca fé. A gente não consegue atribuir as coisas que acontecem pequenas e as grandes a esse poder supremo sobre a palavra que a gente vive. E isso incomoda. E no final, esta geração não foi abençoada com a terra prometida. Claro que já foi liberta, já é uma coisa boa, né? Mas também foi liberta de lá, que era escravo, e viveu no deserto, né? Então também não é uma coisa fácil viver no deserto, sabe? Vocês estão reclamando aqui em São Paulo, tem gente reclamando que tá calor faz 2 meses. Imagina viver 40 anos no deserto, meu irmão. Tendo filho, né? 40 anos, tá? Dá tempo de ter filho, de ter neto. Tem uns que, quando tem uns mais rapidinhos, os negócios acontecendo rápido, tem até bisneto já. Pra vocês terem uma ideia. E aí sim, as gerações que compreenderam a palavra, as gerações que aceitaram este poder de Deus, essas sim foram as gerações que conheceram a terra prometida. Então hoje eu compartilhei com vocês a história de Arão. Para mim, como eu sou um cara que entendo e me agrada muito o poder da comunicação, eu acho que é uma grande profissão comunicar com os outros, é uma grande profissão. A gente é um poder você conseguir se expressar. É uma bênção você conseguir extravasar bem, com eloquência. Então Arão para mim é um baita cara importante, embora eu sei que, como diria aqui nós, né, fez uma mega cagada, mas está nos livros, personagem importantíssimo, tá? Arão, irmão de Moisés e um grande comunicador do seu tempo. Se você gostou, comenta aqui, sei lá, vou fazer aqui com os dedos, vai que o Pedrinho faz, comenta aqui, compartilha o vídeo. Se você curtiu, você se inscreve no canal também. Se você não gostou, quer dizer, você gostou, que você chegou até aqui é porque você gostou. Não é possível que tu tá assistindo 10 minutos de vídeo e você não gostado, você nunca ter gostado. Então, se inscreve aqui pra dar essa moral pra gente continuar aqui o dia a dia, tá bom? Obrigado e até a próxima!